Olá, meus amigos. Nesse vídeo eu vou trazer para vocês as diferenças entre os artigos 130 e 131 do Código Penal. Os artigos que inauguram aí os crimes de perigo individual. Bacana? Bom, que basta para colocar uma pessoa em perigo. Diferente dos crimes de perigo comum coletivo, que começa lá no 250, crime de incêndio. Se liga, artigo 130, expor alguém por meio de relações sexuais a perigo de contágio de moléstia venérea de que sabe ou deva saber que está contaminado. E nada tem a ver com 131, que é praticar com o fim de transmitir a outra moléstia grave de que está contaminado um ato capaz de produzir tal contágio. O artigo 130 do Código Penal, perceba, é um crime de menor potencial ofensivo. Pena, detenção de 3 meses a 1 ano, salvo engano, trouxe um código aqui. Então, crime de menor potencial ofensivo, aplica-se a lei 99 de 95, cabe transação penal e suspensão condicional do processo. O 131, por sua vez, a pena é reclusão de 1 a 4. Se é reclusão de 1 a 4, então já não é um crime de menor potencial ofensivo. Mas como a pena mínima é 1 ano, cabe suspensão condicional do processo. Ambos são considerados pela doutrina crime formal. Coloca aqui uma ressalva, penso que o 130 deveria ser classificado como crime de mão própria ou atuação pessoal, porque não se admite um longa-manos, autoria imediata, diferentemente porque só pode ser praticado por meio de relação sexual, ou seja, eu só posso transmitir a doença praticando relação sexual, diferente do 131, que eu posso transmitir, por exemplo, hepatite utilizando talheres, bacana? Então eu posso pegar um talher, utilizar e pedir para uma pessoa te entregar, ou copo, né? E aí com isso te passar uma moléstia venérea. O crime do 130 é um crime de forma vinculada, porque só pode ser praticado por meio de relação sexual. Já o 131 é um crime de forma livre, a depender a doença, como ela pode ser transmitida. O artigo 130 do Código Penal é crime de perigo abstrato, ou seja, ou presumido. Significa dizer que o Ministério Público só precisa provar que você sabia que tinha doença ou deva saber que tem a doença. Exemplo, você foi para o carnaval onde? Salvador. Manteve relação sexual com quantas mulheres? Umas 20. Utilizou preservativo? Não. Pronto, aqui você deve saber que deve ter alguma moléstia venérea. Já o 131 é um crime de perigo concreto ou efetivo. Você tem que provar que o meio escolhido pelo agente era capaz de transmitir a moléstia grave. Bacana? O artigo 130 não exige o dolo específico, ou seja, intenção de transmitir a doença. Basta que você saiba. Se você tem intenção de transmitir, aí vira forma qualificada. Parágrafo 1º, deixa de ser um crime de menor potencial ofensivo e a pena é de reclusão de 1 a 4, cabendo apenas suspensão condicional do processo. Agora, lá no 131, praticar o ato é o dolo genérico, com o fim de transmitir a moléstia é o dolo específico, ou seja, é imprescindível que o agente tenha a intenção de transmitir a doença. Se não tem o dolo específico, elemento subjetivo especial do tipo que a vontade de transmitir a doença, fato atípico, não é crime. Bacana? Artigo 130 é crime de ação penal pública condicionada à representação. Parágrafo 2º, se liga aí. Já o 131 é crime de ação penal pública incondicionada. Para alguns autores, o 131 poderia aí entrar a AIDS, tá? Mas o STJ já decidiu que a AIDS se enquadra lá na lesão corporal gravíssima, enfermidade incurável. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 2. Beleza? Legal? Bom, em tese, esses crimes, o 130 e 131, admitem sim tentativa. Capês dá um exemplo um pouco surreal em sua obra, dizendo que eu fico sabendo que uma pessoa quer transmitir uma moléstia venérea para um terceiro e eu entro no quarto do motel e impeço ele de ter a relação sexual. Então seria uma tentativa do artigo 130 do nosso Código Penal. Bacana? Trabalhamos em conjunto o artigo 130 e 131 porque eles parecem ser parecidos, mas vimos aqui que são várias diferenças entre eles. Bacana? Então cuidado com o artigo 130, que é expor alguém
por meio de relação sexual ou outro ato libidinoso a perigo de contágio de moléstia venérea, que sabe ou deva saber que está contaminado. Você não precisa ter intenção de transmitir. Se tem intenção, é forma qualificada. Já o 131, praticar com o fim de transmitir a outra moléstia grave de que está contaminado, um ato capaz de produzir tal contágio, esse sim, é imprescindível que o agente tenha a intenção de transmitir. Do contrário, é fato atípico. Bacana? É isso aí, eu volto. Um abraço.